Como é que começou o envolvimento do Sérgio Aquino com as questões portuárias? Depois eu vou perguntar com as questões partidárias também, mas primeiro portuárias. Olha, Paulo, aí é uma história, né? Uma história longa e uma história, eu diria para você, de muita paixão e amor. E quando a gente fala de ser apaixonado pela atividade portuária em Santos, é ser apaixonado pela cidade portuária. Eu entrei no Porto em 1973. Mas você é nascido em Santos? Não, eu sou de Recife, nasci em Recife, saí de lá com 2 anos, mas sou santista de coração. Moro aqui desde 69, curti muito ali a Vila Belmiro, que eu estudava no Primo Ferreira. E eu não sei se você se lembra, Paulo, naquela época tinha uma tradição. A Vila Belmiro, eles abriam o portão no intervalo do jogo, né, entre o primeiro e o segundo tempo. Então, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, que aliás é o que eu faço desde os meus 14 anos de idade, minha vida inteira, dos 14 anos para frente, estudei sempre à noite. E aí tinha esse lado afetivo de sair do Primo Ferreira para ir ver o jogo. Eu, antes de entrar no Porto, eu tinha trabalhado em outros locais. Só para te dar informação, eu fui balconista numa Eletrofoto Santista, uma loja antiga aqui de Santos. Depois trabalhei em laboratório de revelação de fotos e fiz um concurso. Na época fui trabalhar no SMTC, Serviço Municipal de Transportes Coletivos, lá na Rangel Pestana. Que depois virou CMTC e depois CSTC, né? E aí, trabalhando lá, me falaram do Porto, eu estava pensando em evoluir. Fiz um concurso, fiz um exame lá no antigo Colégio Docas de Santos, fui aprovado e em 1973 eu entrei na antiga Companhia Docas de Santos. Naquela época, o que diziam é que quem trabalhava no Porto, no Banco do Brasil, na refinaria ou na Petrobras, estava feito na vida, né? Mas até hoje é mais ou menos assim, mas mudou um pouco o cenário, mudou. Hoje eu acho que tem Santos tem muito mais, a região e Santos tem muito mais oportunidades. Hoje você pode. Mas como é que era? No Porto, no Banco do Brasil, na refinaria e na Cosipa. Esses eram os 4 postos de ouro de trabalho. Eu trabalhei lá, comecei como funcionário da reserva, só para você ter uma ideia o que era isso. Funcionário da reserva, você ia para um local lá nos armazéns e você não sabia onde ia trabalhar. Você ia cobrir alguém que estava de folga, alguém que estava doente e tal. Fui crescendo, terminei trabalhando no setor de atracação, setor de operações, mas em 1976, a informação de que o Porto ia ser estatizado, era o final da concessão dos Guinles. Foi em 81 isso, né? Foi, aconteceu na verdade de 80 para 81, mas em 76 já havia a posição de que não iriam renovar. Aí eu achei que esse negócio não ia dar certo. E pedi demissão, fui trabalhar num terminal privado. E para ganhar metade do que eu tirava no Porto, porque no Porto a gente dobrava o salário com hora extra. O pessoal na época dizia que eu era louco. Meus amigos que estão no Porto até hoje falam, Serginho, você tinha bola de cristal. Não é que eu achava que eu precisava enfrentar uma nova realidade, achei que o caminho não estava bom. Então, minha vida portuária é desde 73. Neste meio, desse tempo todo, independente de estar no Porto, na administração pública, nas empresas, eu sempre atuei nas entidades, sempre me envolvi com a representação institucional. Eu sempre acreditei que o trabalho tem que ser coletivo e que você tem sempre um papel para exercer.